Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 422. Eu não aguento mais. Tsukatashi não te ensinou a versão completa de sua arte marcial. Ela o fez porque você não estava pronto. Victor começou a falar ao chegar na área de treinamento. Por você, você quer dizer? Sim, você e suas irmãs. Victor assentiu. Caminhando até uma árvore ao longe, Victor deitou Nero confortavelmente e deixou a garota dormindo. Ele desapareceu e reapareceu onde estava antes, mas estava segurando um pequeno colchão. Ele levantou Nero e a colocou no colchão. Ela realmente tem sono pesado. Ele riu levemente enquanto acariciava a cabeça de Nero. Pepper não pôde deixar de olhar para esta cena com um pouco de calor em seus olhos. A visão de Victor sendo gentil sempre era algo que ela gostava. Victor cobriu Nero com o cobertor que trouxe e logo se levantou e caminhou até uma área distante. Quando estavam relativamente distantes de Nero, ele começou a explicar. Tsukatashi espalhou suas artes marciais entre vocês, suas filhas. Você, Pepper, tem a força, Sienna tem o poder, Lacus tem a velocidade e Ruby tem a defesa. Correto. Pimenta assentiu. É só que tem uma coisa que vocês nunca notaram, nem mesmo a sempre inteligente Ruby. Victor parou de falar e cruzou os braços e fez uma expressão como se estivesse pensando em algo. Eu acho que a maneira correta de dizer isso é que nenhum de vocês nunca prestou atenção. O que você quer dizer? Ao compartilhar as artes marciais que ela criou com você, era uma forma de aprimorar suas características individuais, mas também era uma forma de treinamento. Ela esperava que as irmãs se unissem e tentassem transmitir as técnicas que aprenderam umas às outras, para que as irmãs eventualmente aprendessem sobre o controle que é a quinta arte marcial e que reúne todos os katashi. Técnicas em uma pessoa. Pepper arregalou os olhos quando ouviu o que Victor disse. Mas em vez disso, vocês irmãs fizeram ao contrário. Vocês se especializaram nas técnicas incompletas que Tsukatashi ensinou, e nunca tentaram aprender mais com as outras. Em vez disso, aprenderam a lutar juntas. Victor pensou na briga que teve com as irmãs Scarlet no mundo humano. Mesmo naquela época, era difícil contra-atacar o combo das irmãs Scarlet, pois muitas vezes ele se encontrava ferido e encurralado. Mas ele não podia negar que lutar contra as irmãs Scarlet, quando estavam juntas, era mortal. Poucos seres podiam resistir à sua coordenação e ao modo como cada uma de suas especializações se complementavam, mas, a longo prazo, não era eficiente. Eles precisavam de força individual. Devo treinar Ruby mais tarde também. Se ela tiver tempo. Victor não era cego, ele entendia que suas esposas estavam ocupadas, especialmente Ruby. Apesar de não lidar com as questões de ser herdeira de um clã, ela ainda tinha muitos projetos espalhados pelo mundo humano, e Nightingale. Projetos que exigiam sua atenção. Eu nunca pensei que minha mãe pensaria isso. Mas se eu pensar cuidadosamente sobre o passado, você está certo. Bem, não precisa se sentir mal. Conhecendo os Katashi, ela planejava consertar suas irmãs, quando você chegasse ao gargalo. Pepper começou a suar frio quando ouviu a palavra consertar e não treinar. Ela sabia que Victor não escolhia essas palavras sem razão. Sua mãe realmente as consertaria na direção certa. De certa forma, você tem sorte, porque está treinando comigo, não com sua mãe. Isso é verdade. Pepper não pôde deixar de concordar, afinal, Victor não era tão espartano quanto sua mãe. O treinamento que eles fazem foi duro, mas não no nível de sua mãe que realmente os empurrou à beira da morte. Como diz Katashi, o que não te mata te fortalece. Sua filosofia é bastante distorcida, mas é eficaz. Por mais que eu queira negar, não posso. Pensou Pimenta. Hoje, vou te ensinar poder, defesa e velocidade. Depois de aprender o básico dessas técnicas, o controle virá naturalmente. Primeiro vamos começar com a velocidade, que é algo que você precisa desesperadamente. Não exagere, por favor, não é como se eu precisasse desesperadamente. Eu não estou exagerando. Pepper empurrou a cabeça para o lado e viu Victor parado ao lado dela, seu rosto de repente a milímetros de distância do dela, com um sorriso no rosto. Ela olhou para onde Victor estava anteriormente com um olhar de choque. Victor, não use seus poderes de raio. Eu não usei nenhum desses poderes, Pepper. Isso foi apenas footwork que Tsukatashi ensinou Lacus. Mas nem mesmo Lacus é tão rápido. Ela é. Foda-se.
Victor riu levemente. Ela simplesmente não contou ou mostrou a você. O Google. Pepper fez um som estranho enquanto suas bochechas cresciam como um esquilo. Ah, não precisa fazer essa cara. Esse é um dos problemas de Lacus também. Ele deu um tapinha na cabeça de Pepper um pouco. Foda-se. O que você quer dizer? Lacus inconscientemente limita a sua velocidade quando ela está lutando ao lado de você e suas irmãs. E não é só ela. Você, Sienna e Ruby parecem se limitar sempre que estão lutando entre si em uma equipe. Você não tem que olhar para mim com esse olhar desconfiado. Estou realmente dizendo a verdade. É algo que você não percebe a menos que olhe de fora e tenha um bom olho observador como eu. Victor deu um sorriso malicioso. Hugh, tudo bem, faça o que quiser. Pepper parou de pensar, ou ao contrário disso, ela apenas confiaria nele. Isso é o que eu estava buscando. Victor riu, levemente, olhou para frente e disse, olhe para mim. Eu vou fazer isso devagar para você ver. O truque é a respiração e pequenos impulsos de força na área dos pés. Victor respirou fundo e, no momento em que soltou o ar que reuniu, dirigiu uma pequena quantidade de força para as pernas e... Fuge. Ele desapareceu. Pepper olhou para frente, e viu Victor parado na mesma posição que estava antes de aparecer de repente ao lado dela. Victor usou a mesma técnica e voltou para o lado de Pepper. Em níveis mais altos, como Katashi e eu usamos, você pode combinar técnicas com seu respectivo poder. No meu caso, eu combino essa técnica com o poder do meu raio. E quando quero viajar longas distâncias, combino a técnica de defesa de Ruby que transforma seu corpo inteiro em um elemento, e essa técnica de velocidade, para que eu possa me tornar um relâmpago vivo. Você entendeu? Não, eu não. Isso vai demorar um pouco. Clã Fulger. Em um escritório que tinha vários trapos no chão. Entendo, este plano é bastante ousado. Sasa falou depois de ouvir o plano que sua mãe e sua tia criaram. Todo o crédito vai para minha irmã genial. Natasia se gabou de sua irmã. Errado, mana. Se você não tivesse força para controlar as bestas demoníacas, isso nunca teria dado certo. Sim, mas o crédito ainda vai para você que criou o plano. Natasia se sentiu satisfeita. Victoria sorriu levemente quando viu sua irmã insistir nisso. Ela realmente não se importava com quem receberia o crédito ou não, mas ver sua irmã elogiando seus esforços a fez-se sentir bem. De qualquer forma, meninas. Estou deixando o comando do clã para minha filha. Natasia se levantou da cadeira do líder, olhou para a cadeira e viu que estava um pouco molhada. Merda. Minha mãe me mataria se ela visse isso. Estou feliz que ela esteja morta. Natasia sentiu um arrepio estranho na espinha, olhou em volta mas não viu nem sentiu nada. Esquisito. Sasa olhou para a mãe com espanto. O clã Fulger está se estabilizando. Finalmente recuperamos tudo o que era nosso por direito. Eventualmente, os comerciantes que cresceram durante nossa crise terão que assinar um novo contrato conosco. Portanto, nosso clã está estável. Eu preciso me preparar para isso. Natasia abriu uma gaveta e tirou uma carta que tinha o símbolo do rei dos vampiros. Ela pegou a carta e jogou para Sasa. Sasa pegou a carta e leu, o encontro dos seres sobrenaturais. Sim. O clã Fulger, Snow e Scarlet participarão como guarda-costas do rei. Estranho, não era apenas uma escolta. Normalmente, o rei leva apenas os atuais líderes do clã Aliot, ou seu general mais forte. Victoria, como alguém muito bem entendido da história de Nightingale, questionou. Na verdade, eu também achei estranho, mas é o rei, certo? Ele está sempre planejando alguma coisa. Sim. Victoria falou enquanto tocava o queixo. Também não vou ficar parado e ser pego de surpresa. Vou visitar Katashi e perguntar se ela sabe de alguma coisa. Com minha velocidade de viagem, posso chegar lá muito mais rápido. Devo me preparar para o que está por vir. Ela falou, com um rosto sério digno de um líder do clã de vampiros. Sasa estreitou os olhos e disse. Mãe, seja honesta, você vai visitar meu marido, certo? Natasia não disse nada, apenas virou o rosto e começou a assobiar. Eu sabia. Suspiro. Victoria suspirou visivelmente, e eu pensei que você estava finalmente falando sério. Ei! Não me julgue antes de saber de qualquer coisa, eu realmente vou falar com os Katashi. Eu só nunca disse que iria direto para casa depois de terminar meus negócios. Ela abriu um sorriso malicioso.
Tecnicamente, eu não estou mentindo, certo? Sim, sim, você está apenas omitindo. Victoria revirou os olhos. Ela já conhecia esse jogo da irmã, afinal, foi ela quem lhe ensinou isso. Tosse. Natásia tossiu na tentativa de mudar de assunto, e falou, enquanto caminhava em direção à saída, de qualquer forma, eu tenho um trabalho a fazer. Minha filha, por favor, lidere o clã quando eu estiver fora. Quando ela foi pegar a maçaneta da porta, Sasa agarrou seu ombro. O que você está fazendo? Natásia perguntou. Mãe, você não vai esperar nenhum dia desde que a sua filha dormiu com o marido, e você já vai correr atrás dele? Sim. Ela era muito descarada. Mãe. Hugh, me desculpe, ok? Natásia virou-se para a filha, mas eu realmente não consigo mais me conter, sinto que vou enlouquecer de frustração a qualquer momento. Só de pensar naquela coisa grande e grossa enchendo minhas entranhas enquanto pinta tudo minhas entranhas com sua semente, e me cobre com seu cheiro viril. Os olhos de Natásia começaram a brilhar vermelho sangue, sua respiração tornou-se mais irregular pesada, e uma sensação opressiva começou a vazar de seu corpo. Sasa e Victoria olharam para Natásia com os olhos arregalados em choque. Todos esses sintomas eram fome de sangue. Embora no caso de Natásia ela devesse estar com fome de muitas coisas, não apenas de sangue. Minhas entranhas apertam em frustração. Eu preciso do meu querido desde ontem. Agora que ele fez de você uma mulher, não há nada me impedindo, certo? Os rostos das duas mulheres ficaram um pouco vermelhos quando ouviram o que ela disse no final. Mãe, por favor, não grite. Sasa reclamou em tom baixo. Ela estava muito envergonhada. Porque esse clã era feito de pessoas tão excitadas. Se você precisar de alguma coisa, basta perguntar à sua tia, e se você não acha que é capaz de liderar o clã enquanto eu estiver fora, deixe que ela cuide disso. Victoria olhou para sua irmã em choque. Você tem certeza sobre isso? Sim, na minha opinião, você seria uma grande condessa, mas devido a um pequeno problema, não vou lhe dar esse título. Força. O rosto de Victoria escureceu. Ela entendeu muito bem o que sua irmã estava falando. Ser condessa era muito mais que um título. Era a prova de sua força. E se houvesse um conde fraco, os vampiros gananciosos não hesitariam em tentar desafiá-los por esse título. Porque Victor Alucard, o quinto conde dos vampiros, nunca recebeu um desafio dos vampiros. Foi porque ele é forte e a maioria, se não todas, de suas aparições públicas demonstraram o quão forte ele era e quanto potencial ele tinha. Além disso, sua infâmia na comunidade do mundo sobrenatural era bem conhecida, e essa infâmia só aumentou, disparando pelo telhado quando ele massacrou 50% dos seres sobrenaturais no Japão. Ele não se importava com seu relacionamento com nenhuma raça, e apenas fazia o que queria. Na mente de muitos nobres vampiros, ele era um louco. Sim, uma condessa fraca é como um copo cheio de sangue delicioso sendo colocado diante desses vampiros gananciosos. Disse Natásia. De qualquer forma, eu vou cuidar do nosso clã, irmã, minha filha. Sim, mãe, irmã. Milímetros. Natásia assentiu satisfeita, e logo seu corpo começou a ser coberto por um raio. E no momento seguinte, ela estava acima das nuvens. Ela olhou para o território de Skatashi, mas seu instinto a fez se virar para o território de Eleanor. Quando ela estava prestes a voar naquela direção, ela rapidamente balançou a cabeça na tentativa de clarear sua mente. Negócios primeiro. Prazeres depois. Seu coração estava sangrando de frustração, mas ela aguentou. Ela só tinha que visitar Skatashi, e então... Ei! Um sorriso predatório apareceu em seu rosto. Vamos terminar isso logo. Rumble, rumble. Fuxi. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 423. Natásia é uma boa amiga. Castelo Skatashi Scarlet. Boron. Cadela. Uma Skatashi irritada usou sua lança para atacar uma mulher de cabelos loiros que estava confusa. Que porra é essa, Skatashi? O que deu em você de repente? Natásia gritou com raiva enquanto usava o poder do relâmpago para evitar os ataques de Skatashi. Rumbo, rumbo, rumbo. Boron, boron, boron. Skatashi balançou sua lança furiosamente, e sons estrondosos de vento sendo dilacerados podiam ser ouvidos. Esses ataques, apesar de poderosos, nunca atingiram a loira. Se havia uma coisa de que Natásia se orgulhava, era de sua velocidade, ou seja,
Se ela realmente queria fugir ou apenas ficar na defensiva. Ninguém, nem mesmo os Katashi, seria capaz de bater nela. E graças às sessões de bebedeira de sangue que teve com o genro, esse poder cresceu ainda mais. Ao contrário do passado em que ela se machucou ao usar raios por muito tempo, agora ela poderia usar esse poder sem preocupações. Cala a boca, vadia. E morra. Katashi cobriu sua lança com gelo e atacou para cima. Uma trilha gigantesca em uma linha vertical formada de gelo voou em direção a Natásia a uma velocidade ridícula. Ugh, mulher, irracional. Natásia resmungou enquanto se esquivava do ataque. TCH. Katashi estalou a língua quando viu que seu ataque foi desviado. Então ela chutou o ar e ganhou impulso para se aproximar de Natásia. Isso vai dar algum trabalho para consertar. Luna reclamou quando viu o buraco no teto. Ela olhou para cima e viu as duas condessas brigando. Especificamente falando, Katashi atacou, enquanto Natásia apenas se esquivou de tudo e fugiu. Assim que Luna se lembrou dos eventos que aconteceram para que essa situação acontecesse, ela esteve presente ao lado de Katashi o tempo todo. Natásia chegou para visitar Katashi. Ela veio aqui para descobrir se Katashi sabia alguma coisa sobre os planos do rei em relação à reunião de seres sobrenaturais. E como esperado pela condessa do clã Fulger, Katashi não sabia. O rei não relatou nada de útil. Mas se havia uma coisa que ele disse a Katashi era: Alexios ficará seguro. E essa informação chocou um pouco Natásia. Afinal, ela conhecia a personalidade do rei. Ele não informava voluntariamente ou dava dicas de seu plano para ninguém. Algo que Katashi também notou. Como duas condessas experientes, elas podiam mais ou menos entender com o que o rei estava preocupado. Quem foi Aleixo? Ele era o líder do clã Aliot, um clã de humanos que tem a capacidade de controlar o espaço e o tempo. Este clã serviu Vlad por milhares de anos. Se você perguntasse qual foi a primeira família de vampiros a vir morar em Nightingale, a resposta das autoridades de Nightingale seria o clã Aliot. O clã estava presente desde o nascimento de Nightingale, e suas raízes neste mundo eram profundas. E se o rei vampiro não estava levando este homem com ele, era porque estava preocupado que algo acontecesse com Nightingale enquanto ele estivesse fora. Afinal, ele estaria trazendo a força de combate mais forte que Nightingale tinha para esta reunião. As três condessas. Alexios ficaria em Nightingale e atuaria como ponte e defensor. Tudo dependia do que acontecesse no dia. Este era um trabalho que só alguém com poder como Alexios poderia fazer. As duas condessas entenderam isso quando discutiram o assunto. Terminada de conversar com Katashi e obter informações, Natásia disse: Vou visitar minha querida agora, Katashi. Vejo você mais tarde. Entendendo que meu querido era Victor, o rosto de Katashi esfriou visivelmente. Natásia percebeu isso, mas não entendeu o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa entre ela e Victor. Natásia não conseguia imaginar uma situação em que Katashi ficaria com raiva de Victor, mas isso não quer dizer que essa situação não existisse. Enquanto ela pensava no que poderia ter acontecido, ela ouviu: Por que você vai visitá-lo? Katashi perguntou no mesmo tom. E sem pensar muito, ela respondeu honestamente: Vou atrás de algo que estou esperando há muito tempo. Ela não precisou pensar muito ao responder isso, afinal, todos sabiam de seu interesse óbvio por Victor. Ao contrário de um certo buraco negro, ela era uma mulher decidida e fazia tudo o que podia para se aproximar de seu amante. Mas o que ela não esperava era que por causa dessas palavras, ela desencadearia um furioso Katashi. Porra! Natásia se esquivou de um ataque que visava cortar sua cabeça. Que porra é essa, Katashi? Fale comigo. Por que você está me atacando de repente? Natásia não tinha nada contra Katashi. Se alguém lhe perguntasse que tipo de relação ela tinha com a mulher, ela diria que tinha uma relação rival e de amizade. Rival porque muitas vezes no passado Natásia desafiou Katashi a lutar. E um amigo porque com o tempo, Katashi realmente se tornou um bom amigo para ela. Apesar de ser densa como um buraco negro e muito espartana, a mulher era fácil de se conviver se você atendesse aos padrões de talento que ela considerava aceitável. A força também foi um fator importante, e sendo uma condessa, Natásia também era muito forte. Cala a boca, Fulger. O único lugar que você vai hoje é o inferno. E eu vou mandar você pessoalmente para lá. Os olhos de Katashi brilharam, e o ar frio saiu de seu corpo e, em um piscar de olhos, milhares de picos de gelo foram criados ao redor dela. Isso é irracional.
Percebendo que não poderia continuar se esquivando, Natásia se iluminou um pouco com o poder do relâmpago. 2 punhais de raios foram criados em sua mão. Ela se agachou no ar, e agarrou o ar com a mão, e usando o impulso de sua mão, ela desapareceu. Skatach olhou para cima em choque quando viu que em um piscar de olhos, todos os espinhos que ela havia criado haviam sido destruídos. Estrondo. Natásia apareceu onde estava e olhou para Skatach. Você ficou mais rápido. Lentamente, o sorriso da mulher começou a crescer. Natásia jogou o cabelo para trás, e desfez suas adagas. Ela abriu um sorriso. Isso é natural, eu também sou esposa dele, sabe? Mesmo que ela não tivesse dormido oficialmente com seu querido. Natásia se considerava, de corpo e alma, a esposa de Victor. E esse sentimento só ficou mais forte quando ele aceitou. Ela jamais esqueceria aquele dia. A atual Natásia estava no mesmo nível de Violette, Ruby e sua filha, Sasa em termos de obsessão e amor por Victor. O sorriso de Skatach desapareceu, e uma expressão fria apareceu em seu rosto. Apóstrofo. Oh! O sorriso de Natásia cresceu quando ela viu o rosto de Skatach mudar. Infelizmente, a condessa do clã Fulger vai morrer hoje. Sim. Infelizmente. O sorriso de Natásia só cresceu quando ela viu o olhar sem vida de Skatach. Um olhar que ela tentou mascarar com sua frieza, mas não conseguiu. Uma aura sanguinária explodiu o corpo de Skatach, mas mesmo sentindo um nível de sede de sangue que faria um soldado experiente cagar de medo, o rosto de Natásia não mudou. Skatach desapareceu de onde estava e apareceu na frente de Natásia, pois ali ia perfurar a cabeça da mulher com sua lança. Você finalmente percebeu seus sentimentos, hein? Skatach parou a lança na frente de Natásia. A ponta da lança estava a 1 centímetro de perfurar seu nariz, e passar por sua cabeça. Parece que eu estava certa. O sorriso de Natásia cresceu ainda mais. HMPH. Skatach bufou e não disse nada. Ela apenas puxou sua lança para trás e girou a lança, então ela segurou a lança com a ponta para baixo. Eu perdi o interesse, e eu pensei que você ficou mais forte. Kiar. Natásia pula em Skatach e abraça a mulher. Agal. Você finalmente percebeu. Porra, já era hora. Ela abraçou Skatach com mais força enquanto girava a mulher. Quem disse que eu gosto dele? Você é louco. Olhando para o rosto levemente vermelho de Skatach, Natásia começou a surtar ainda mais. Kiar. Meu Deus, o que aconteceu com você? O inferno vai congelar amanhã? Talvez Lúcifer finalmente comece a namorar seu pai. Natásia ignorou Skatach e apenas abraçou a mulher enquanto sorria de pura felicidade. Pare de me abraçar. Skatach falou enquanto empurrava o rosto de Natásia com a mão. Estou feliz que você finalmente percebeu isso. Natásia falou enquanto olhava nos olhos de Skatach. Skatach se sentiu estranho ao ver o sorriso feliz de Natásia. Era estranho ver alguém feliz por ela. Mas não era uma sensação ruim. E então? Como isso aconteceu? Como você percebeu seus sentimentos? Diga-me, por favor. Natásia estava no modo de amiga de infância para Skatach, uma situação em que Skatach nunca esteve antes. E inconscientemente, ela começou a responder suas perguntas. Só percebi quando Violette me disse. Espere, porque estou dizendo isso para você. Ela parou no meio da frase quando percebeu que estava revelando demais. Kiar. Então Violette é culpada. Droga, eu deveria dar a ela um prêmio Nobel de Física. Ela conseguiu quebrar sua densidade. Ela abraçou Skatach com mais força. Solte-me. Skatach empurrou Natásia para longe. Pensar que isso aconteceria enquanto eu não estivesse assistindo. Natásia riu como um gato enquanto pairava no ar. E eu não sou burro. Quero dizer, posso me tornar denso se me tornar feito de gelo. Mas fora isso, meu corpo é apenas musculoso. Skatach tocou levemente sua barriga que continha seus 6 pacotes. Você realmente não tem cura. Natásia não pôde deixar de suspirar. Mas, eu não estou doente. Ela inclinou a cabeça em confusão. Eka. De qualquer forma, você fez isso com ele. Fazer o quê? Sexo. Eu não, apesar de ter vontade, não quero tratá-lo como pai de Ruby. Afinal, não quero o filho dele, quero para mim, e também sinto que seria uma má jogada. Afinal, ele se mataria. Skatach falou casualmente com uma expressão difícil. Natásia apenas abriu a boca em choque.
Ela nem sabia por onde começar a apontar o problema quando ouviu a frase de Scatachi. Espere um segundo. Ela tocou a cabeça como se estivesse com dor de cabeça. Você estava com vontade de fazer isso, mas não fez porque não quer tratá-lo como tratou o pai de Ruby. Não quer usá-lo como objeto. Sim. O que significa que você quer estar com ele em pé de igualdade, como um casamento ou algo assim. Mas ele vai ter que me derrotar primeiro se quiser se casar comigo. Que mulher complicada. Mesmo para Natasha, que era uma mulher, Scatachi era simplesmente outro nível de complicação. Acho que mesmo depois de ler 50 volumes sobre mulheres alguém seria capaz de entendê-la. Segurando a vontade de suspirar, Natasha falou de forma brutalmente honesta. Scatachi, você gosta dele, certo? Quero dizer. Sim. Seu rosto ficou um pouco vermelho. E você sente vontade de estar com ele em pé de igualdade? Ele precisa me derrotar primeiro, mas... Sim. Entendo. Resumindo, você quer foder e amá-lo, mas não o faz, porque no seu coração ele é muito importante, e você só deixaria ele fazer isso com você, quando ele te derrotasse, ou você o derrota, fazendo assim uma hierarquia na relação. Eu não vou aceitar um marido fraco. Scatachi bufou enquanto seus seios balançavam. Natasha apenas olhou para Scatachi como se estivesse olhando para um animal raro. Não ter mais argumentos ou capacidade de argumentar, afinal, esse era um problema inútil para Natasha, mas como era importante para Scatachi, ela não acrescentou mais nada. Mas isso não significava que ela não pudesse ser honesta. Suspirar. Mulher, foda-se ele. Como você chegou a essa conclusão? Você está com tesão, certo? Você quer ser preenchida por ele e amada por ele, certo? O rosto de Scatachi ficou ligeiramente vermelho. Se você sentir vontade, apenas vá e faça. Faça isso. Ele precisa me derrotar primeiro se quiser me tocar. Mulher, pelo amor do que é mais sagrado, você vai mesmo esperar, não sei quanto tempo, para que ele se fortaleça e te derrote. Agora que você conhece esse sentimento, a frustração em seu corpo vai só crescendo com o tempo. Você sabe muito bem como é perigoso conter seus desejos, especialmente para um vampiro. Como você vai reagir quando me ouvir, minha filha, Violette, e sua filha se apaixonando por prazeres carnais com ele? Conhecendo você, você ficará com muita raiva e não saberá por quê, afinal, você é tão denso quanto um buraco negro. Scatachi realmente queria contrariar o que Natasha disse, mas ela não podia, afinal, ela estava apenas dizendo a verdade. Eka. A cabeça de Scatachi estava dividida novamente. Seu desejo estava gritando para ela fazer o que ela quisesse, e seus ensinamentos e convicções estavam gritando que ela não deveria fazer isso agora. Porra, o que eu devo fazer? Ela estava realmente confusa agora. Você acabou de responder sua pergunta. Natasha murmurou para si mesma. Eka. Olha, você está pensando demais nas coisas. O que você quer dizer? O que estou tentando dizer é que você pode fazer atos lascivos com Victor, enquanto espera que ele fique mais forte para derrotá-lo e tomar sua mão em casamento. Você não precisa esperar, não sei quanto tempo, até que ele fique mais forte. Os olhos de Scatachi se arregalaram. Ela tocou seu queixo e começou a pensar em algo. Suspirar. Natasha suspirou quando finalmente a fez entender. Pensou um pouco na personalidade de Scatachi e disse, mas... Você só deve fazer isso se tiver 100% de certeza de que ele é o homem com quem você quer estar por toda a sua vida. Você me subestima, posso ser um pouco lento em algumas coisas, mas nunca me interessaria por alguém sem caráter e desinteressante. Meus padrões são muito exatos. Um pouco lento? Você é mais lento que a porra de uma tartaruga. É verdade. Natasha não podia negar isso. Scatachi conheceu milhares de pessoas em sua vida, teve muitas oportunidades de encontrar um parceiro, mas nunca conseguiu se interessar por ninguém porque seus padrões eram muito altos. Ela não estava apenas procurando por alguém forte, caráter e personalidade também importavam. Porque se fosse apenas pelo poder, Scatachi teria ficado com Vlad. De qualquer forma, o que devo fazer, Natasha? Natasha acordou de seus pensamentos e olhou para Scatachi que estava pedindo conselhos. Eu já não te disse? Diga isso de novo. Se você tem certeza que ele é a pessoa certa para você, apenas deixe que ele te ame e, no momento em que ele ficar mais forte,
Você duelará e o vencedor será o rei do seu relacionamento. 1. Não pense muito, apenas deixe que ele te ame, e naturalmente a resposta virá até você. Entendo. Vou falar com ele sobre isso. 1. Natasia assentiu com satisfação. Agora que ajudei minha amiga, vou visitar minha querida. Rumble. Quando Natasia estava prestes a fugir, Skatashi agarrou seu ombro. O que você está fazendo, Skatashi? Ela perguntou sem se virar. Não sei, meu corpo se movia sozinho. Isso é treta. De alguma forma eu não gosto que você vá visitar Victor agora. Natasia virou-se para Skatashi e exibiu um sorriso gentil. Olha, Victor chegou. Natasia apontou para a mansão de Skatashi. Rumbo. Fuge. Aproveitando esse momento de descuido, Natasia usou todo o seu poder e desapareceu. Percebendo o que acabou de acontecer, veias estalaram no rosto de Skatashi. Foda-se. Natasia sovadia. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 424. Preocupações de Pepper algumas horas depois. Pimenta PDV. Se havia uma coisa nesta vida que eu poderia me gabar, era. Eu tinha os maiores seios das minhas irmãs, afinal, eu estava no mesmo nível da minha mãe. Embora isso fosse um fato que poderia mudar a qualquer momento porque, com Ruby e minha mãe bebendo o sangue de Victor, seus corpos estavam mudando. Um bom exemplo disso seria minha mãe. Ela pode não ter percebido, mas ela ficou mais alta e mais curvilínea do que antes. Ruby também havia mudado, mas apenas na região dos seios. E a outra coisa seria minha força física. Oreá! Convocando todo o poder do meu corpo, ataquei o ar. Boron! Logo depois, uma explosão de vento explodiu do meu punho estendido, e as nuvens no céu se abriram. Milímetros. Fiquei satisfeito quando vi esse resultado. Parecia que tinha ficado mais forte treinando constantemente com o Victor. Por que eu digo isso? Bem, no começo, eu poderia apenas abrir um pouco as nuvens, agora eu poderia evaporá-las e fazer um grande buraco no céu. Embora usar nuvens não seja um bom medidor de força, mas eu tinha certeza que tinha ficado mais forte. Acho que em termos de força física só perderia para Victor e minha mãe. Victor era uma aberração nascida a cada 1 milhão de anos, e minha mãe era a vampira mais forte. Nem Ruby era tão forte quanto eu. Fazia um tempo desde a última vez que eu lutava com minha irmãzinha, e houve um período em que ela estava longe de casa e treinando com Victor, mas estou confiante que dê ainda a sair por cima em uma competição de força. Essa força foi um resultado natural, afinal, a técnica de artes marciais que mais aprendi foi com a forca. Dói-me saber que era uma arte marcial incompleta, mas só posso culpar a nós, irmãs, que não conseguiam entender os motivos de nossa mãe. Mas nem tudo é impossível. À medida que aprendi a usar a velocidade, pude ver que minha força teve um leve aumento. Fechei meus olhos. Respirei fundo e deixei o ar sair do meu peito. Repeti esse processo algumas vezes. Logo, abri meus olhos e dei um passo à frente. E no momento seguinte minha visão mudou, e eu estava a vários metros de onde estava. As técnicas que minha mãe criou são incríveis. Eu não pude deixar de dizer isso. Eu não era tão rápido quanto Lacus, que se especializou em velocidade, mas definitivamente não era tão lento quanto costumava ser. E os vampiros já tinham uma velocidade surpreendente. Embora eu não me compare a ele em velocidade. Eu comentei enquanto caminhava em direção a uma parede, e me escondendo atrás da parede, espiei a pessoa que estava no outro campo de treinamento. O futuro marido da minha mãe e o atual marido da minha irmã mais nova. Vencedor. O homem que poderia causar sentimentos de borboletas dançando no meu estômago toda vez do que falávamos, e espalhava uma sensação de calor pelo meu peito. Eu me pergunto se é assim que se sente ter um irmão mais velho. Ele estava vestindo apenas roupas de treino largas que consistiam em calças pretas, tênis e uma camisa branca com uma estampa que dizia, "Você não é especial." Ele parecia alguém que estava indo para a academia. Em sua mão estava um odashi, e não qualquer odashi normal. Era um odashi com uma lâmina muito grande, uma arma que um humano normal nunca seria capaz de manusear adequadamente por causa de seu peso. E essa era a menor de suas diferenças. Foi feito por um homem mage usando o sangue de Victor, um mago que atualmente residia por aqui. Eu tinha visto a mulher algumas vezes, e toda vez que eu olhava para ela, eu tinha a sensação de que ela também estava ficando mais forte.
muito acima do limite de qualquer humano que eu tinha visto até agora. Victor estava parado no meio do campo de treinamento, segurando a bainha do Odachi com a mão esquerda. Ele parecia estar profundamente concentrado em alguma coisa. Passei alguns minutos, observando e estava prestes a parar porque estava começando a ficar entediado. No entanto, Victor de repente começou a fazer um movimento. Ele lentamente começou a baixar seu centro de gravidade, sua mão movendo-se lentamente em direção à alça de seu Odachi. Durante todo o processo, pude ver pequenos relâmpagos piscando ao redor de seu corpo. No momento em que segurou a maçaneta do Odachi, Victor abriu os olhos. E algo inacreditável aconteceu diante dos meus olhos. Barras douradas começaram a aparecer na frente dele. Verticalmente, horizontalmente, em todos os ângulos possíveis, os cortes eram visíveis no ar, como se o espaço estivesse sendo continuamente rasgado em pedaços diante dele. E no momento em que ele embainhou seu Odachi, que eu nem tinha visto ser retirado de sua bainha, um relâmpago caiu do céu e atingiu o chão. Esse foi o Iaijutsu de nível mais alto que eu já vi. Eu não conseguia ver nada. Omu, eu ainda não enferrujei. Agora, devo treinar meus poderes da água. Sinto que estou começando a perceber a essência desse poder. De repente, ele parou de resmungar para si mesmo e olhou em minha direção como se tivesse acabado de perceber minha existência. Sorriso gentil apareceu em seu rosto, e isso fez meu coração pular uma batida. Ei, Pepper. Você conseguiu dominar o básico do que eu te ensinei? Eu balancei a cabeça com o rosto um pouco envergonhado. Ele realmente era muito bonito. Assim que eu estava prestes a sair de trás da parede, senti algo tocando meu estômago. Fiquei um pouco assustado porque não notei alguém vindo ao meu lado. E quando olhei para o lado, vi uma menina de cabelos brancos. Ela era um pouco alta, usava calça preta, tênis branco com vermelho, e uma camisa branca que tinha uma estampa preta com os dizeres, sua mãe. Ela era Nero, a filha adotiva de Victor. A primeira impressão que tive quando a vi foi que ela era uma moleca. E que ela amava muito o pai, afinal, ela escolheu roupas que combinavam com o dele, até uma camisa que era bastante insultante. Bem, esse foi um grito muito feminino. Cala a boca. Não fiz de propósito, só fiquei surpreso. Sim, fiquei surpreso. Definitivamente não me assustou. Você vai se tornar minha mãe também? Mãe. Também? Meu cérebro por um momento parou de funcionar, mas quando entendi o que ela estava perguntando, meu rosto ficou completamente vermelho. Eu não conseguia formar palavras coerentes. O que eu deveria dizer aqui? Minha filha, por favor, não provoque minha. Victor parou de falar por alguns segundos. Não provoque Pepper. Eu poderia jurar que por um momento, ele tentou categorizar nosso relacionamento. Mas falhou. O que fazia sentido, afinal, ele tinha um relacionamento com minha irmã e minha mãe. Eu sou sua filha ou cunhada. Isso foi complicado. Nero pulou na parede e disse, sim, padre. Mas não é como se eu estivesse tentando provocá-la, só fiz uma pergunta. Ela murmurou em uma voz baixa que todos podiam ouvir. Eu sei. Ele riu baixinho de uma maneira gentil. Você dormiu bem, Nero? Ele perguntou. Nero pulou da parede e caiu ao lado dele. Ela assentiu com a cabeça, dormi bem. Mas me senti um pouco estranho quando dormi no seu. Seu rosto ficou levemente vermelho. Ela parecia ter dificuldade em falar sobre coisas íntimas. Ela engoliu em seco e disse, braços. Tosse, eu me sinto estranho dormindo em um lugar e acordando em outro. Ela parecia ter seus problemas também. Victor apenas riu gentilmente e deu um tapinha na cabeça de Nero. Não se apresse, Nero. Eles tinham uma conexão muito invejável. Um pai. Hein? Não pude deixar de tentar me lembrar do meu pai verdadeiro, mas tudo o que me lembrava dele era seu corpo queimado. E essa não era uma boa lembrança. Minha mãe também, a única coisa que eu lembrava dela era seu corpo queimado. Meu clã. Sem perceber, acabei caindo em um ciclo de pensamentos negativos, mas tudo isso foi esclarecido quando senti alguém acariciando minha cabeça. Eu olhei para cima e vi Victor. Vamos voltar ao treinamento. Você ainda precisa aprender o básico de defesa e poder. Seu sorriso gentil e carícias afastaram meus pensamentos negativos. Ele realmente era como um irmão mais velho.
Fiz um som de aceitação e disse, posso ligar para Siena, Lacus também? Eu me sinto estranha crescendo sozinha. Ele riu levemente. Se é isso que você quer, com certeza. Aquele sorriso, eu sinto que ele estava esperando por isso. Eu sou realmente tão fácil de ler. Sem perceber que estava fazendo beicinho, ouvi, pai, você vai me ensinar alguma coisa também? A voz de Nero soou bastante emocional. Eu estava pensando em ensinar as artes marciais que meu mestre ensinou, mas não sei se você é capaz. Não faça essa cara, minha filha. Não estou dizendo que você é inútil nem nada, é só que essa arte marcial só deve ser ensinada quando todas as suas bases estiverem prontas. Bases? Sim, olhe para Pepper, por exemplo. Ela é filha do meu mestre, e desde jovem, meu mestre treinou suas bases, e por causa disso, ela podia praticar as artes marciais do meu mestre sem problemas. Você acabou de se transformar em um vampiro completo, e antes, você lutava com armas de fogo. Não se esqueça do fato de que você precisa se acostumar com seu novo físico também, e aprender a controlar seus poderes. Hugo. Tantas coisas para fazer. Passinhos de bebê, minha filha. Victor se aproximou de Nero e acariciou sua cabeça. Nero ergueu os olhos e Victor riu, eu vou acompanhá-lo por todo o caminho para ficar mais forte. Ela sorriu bastante deslumbrante. Vamos começar a treinar. Victor de repente parou no meio da frase e olhou para o céu. E na direção que ele estava olhando. Um relâmpago caiu do céu. Estrondo. Victor abriu os braços como se esperasse que alguém o abraçasse, e antes que eu pudesse ver ou entender o que aconteceu, ouvi, Darling, um foguete amarelo voou em direção a Victor e o abraçou. Nero e eu olhamos para a mulher de longos cabelos dourados que usava um lindo vestido nobre branco com um olhar ligeiramente chocado. A mulher estava abraçando Victor com força, e parecia que não o deixaria sair. Natasia, estou surpreso. Não esperava que você viesse aqui, Victor comentou levemente, enquanto acariciava a cabeça da mulher. É uma surpresa ruim? Ela perguntou em um tom manso enquanto olhava para ele. Claro que não. Victor acariciou sua bochecha com um olhar amoroso. Um olhar que me deixou um pouco irritado, mas eu bufei e ignorei. Ei! Outra mãe. Olhei para Nero e vi seu olhar vazio, como se isso fosse algo comum. Você pode dizer isso? O relacionamento deles não era segredo. Quem é ela? Ela é a mãe de Sasa Fulger. Condessa Anastasia Fulger, ou Natasia se você preferir. Nero parecia pensar em algo, e logo ela falou com uma cara cansada. Quantas mães eu tenho? Com um breve relato, eu acho, 4. Espere, se você colocar as empregadas, 9? Essa é uma pergunta muito boa. De alguma forma, não pude deixar de sentir pena de Nero. Os relacionamentos desse homem eram muito complicados. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.